Havia uma época em que a terra de Israel estava mergulhada na idolatria e na corrupção. Os reis governavam com mão de ferro, promovendo adoração a deuses falsos e desviando o povo do caminho do verdadeiro Deus. No meio desse contexto sombrio, nasceu um homem chamado Elias, destinado a se tornar um dos profetas mais poderosos e influentes da história. Desde jovem, Elias sentiu um chamado especial de Deus. Ele vivia em um momento em que o profetismo estava em declínio, mas isso não o impediu de se dedicar ao serviço divino. Elias era um homem de fé inabalável e coragem incomum. Ele sabia que sua missão era restaurar a adoração verdadeira e conduzir o povo de volta aos caminhos do Senhor. Quando Elias surgiu no cenário, o rei de Israel na época era Acabe, um governante extremamente perverso e idólatra. Acabe havia se casado com Jezabel, uma rainha maligna e ardilosa que promovia a adoração de Baal, um deus falso. Elias confrontou o rei e a rainha, desafiando-os abertamente e proclamando a ira de Deus sobre a nação. Um dos atos mais famosos de Elias foi o desafio no Monte Carmelo. Ele convocou o povo de Israel e os profetas de Baal para um teste de poder entre o Deus de Israel e o Deus falso. No topo do Monte Carmelo, Elias construiu um altar e sacrificou um touro, enquanto os profetas de Baal fizeram o mesmo. Aquele que respondesse com fogo seria reconhecido como o Deus verdadeiro. Os profetas de Baal clamaram e dançaram em volta do altar durante horas, mas nada aconteceu. Foi então que Elias, confiante na intervenção divina, orou a Deus e imediatamente uma chama desceu dos céus, consumindo o altar e o sacrifício. O povo de Israel testemunhou o poder de Deus e se prostrou diante dele, abandonando os ídolos e voltando à adoração verdadeira. Após essa demonstração poderosa, Elias foi perseguido por Jezabel, que jurou matá-lo. Elias teve que fugir para o deserto, onde Deus o sustentou miraculosamente com alimento e água. Ali, no silêncio e na solidão, Elias teve um encontro com Deus e recebeu orientações para continuar sua missão profética. Em outra ocasião, Elias foi enviado a uma viúva em Sarepta, uma cidade pagã. A viúva e seu filho estavam à beira da morte, sem comida, mas Elias prometeu que o azeite e a farinha não se esgotariam até que a seca terminasse. Milagrosamente, a comida nunca faltou na casa da viúva, e Elias foi reconhecido como um homem de Deus. Apesar de sua coragem e poder, Elias também enfrentou momentos de desânimo e solidão. Ele se sentiu sozinho em sua luta contra a idolatria, mas Deus sempre esteve ao seu lado, encorajando-o e fortalecendo-o. Em um determinado ponto, Elias chegou ao limite de suas forças e pediu a Deus que tirasse sua vida. No entanto, Deus renovou suas forças e o enviou em uma missão contínua. No final de sua vida, Elias foi levado aos céus em um redemoinho, sem experimentar a morte física. Sua partida foi testemunhada por seu discípulo Eliseu, que recebeu o manto profético de Elias e continuou seu trabalho na terra. A história do profeta Elias é uma narrativa de coragem, poder divino e fidelidade. Seu exemplo inspira gerações posteriores a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de adversidades e oposição. Elias foi um instrumento usado por Deus para trazer mudança e restauração espiritual a uma nação desviada. Sua vida e seus milagres são lembrados até os dias de hoje como um lembrete do poder e da fidelidade de Deus. Embora a história do profeta Elias tenha chegado ao fim, seu legado continua a ecoar. Seu exemplo de coragem, fé e dedicação ao serviço de Deus serve como um lembrete para todos nós de que, mesmo em tempos difíceis, Deus está conosco e nos capacita a enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. A história do profeta Elias nos ensina a permanecer firmes em nossa fé, mesmo quando nos sentimos sozinhos ou desencorajados. Ela nos lembra que Deus sempre tem um plano e um propósito, e que Ele é capaz de realizar grandes coisas através de pessoas comuns que estão dispostas a segui-lo de todo o coração. Assim, a história do profeta Elias continua a inspirar e desafiar as gerações subsequentes a viverem uma vida de coragem, fé e obediência a Deus. E, como Elias, podemos confiar que, quando nos colocamos nas mãos de Deus e nos comprometemos com sua vontade, Ele nos capacitará e realizará maravilhas em nossa vida e na vida daqueles ao nosso redor.